Bom dia a todos os queridos alunos da Academia Bíblica Bereia, Núcleo Adebrais Orlando. Aqui estou eu de novo e aqui estamos de volta com a parte de missiologia. Não se esqueçam, hoje é sábado, 19 de outubro de 2024 e agora estamos aqui com a segunda parte da nossa matéria de missiologia. Me permite fazer com vocês a leitura lá na página de número 25. Abra sua apostila, por favor, página de número 25. Eu quero introduzir esta matéria, inclusive essa parte vai ser um pouco menor, né? Nós tivemos um pouco mais de 2 horas de duração, então esta aula terá um pouquinho mais, menos de 2 horas. Não serão 2 horas exatas, serão em torno de 1 hora e meia, 1 hora e 45, porque essa matéria ela é bastante concisa, bastante compacta, então queremos facilitar o máximo possível. Os irmãos vão entender que é sensivelmente diferente uma aula presencial de uma aula gravada, e eu estou me esforçando o máximo para fazer com que esta aula não seja tão cansativa, tão enfadonha, não é verdade? Que seja o mais aprazível possível, né? Uma mais dinâmica possível. Desculpa, eu estou fazendo aqui um testezinho com as luzes, então eu estou me esforçando, repito, para fazer com que essa aula seja mais, vamos dizer assim, degustável, né? Possível. Vamos lá, página de número 25. Introdução. Missiologia é o estudo da obra missionária ordenada por Jesus aos seus discípulos no sentido nacional e transcultural, como nos ensina Marcos 16:15, Mateus 28:19 e Atos 1:8. O estudo de missiologia é de fundamental importância. Olha que importante é o estudo da missiologia. E por quê? Por se tratar de tarefa suprema da igreja, que é a evangelização dos povos. Durante muitos anos ouvimos desta conhecida frase: missões está no coração de Deus. Já ouviram falar desta frase? Missões está no coração de Deus. Disto nós sabemos que o interesse de Deus sempre foi e sempre será alcançar todos os povos, raças, nações e tribos de todas as línguas. Porém, nesses últimos dias, Deus está interessado em saber se missões está também no nosso coração. O ponto fundamental, preste atenção aqui, o ponto fundamental da missiologia é definir as estratégias e parâmetros da grande comissão dada por Jesus, tais como uma agência missionária, quem envia e quem é enviado. Os maiores obstáculos das missões modernas e contemporâneas, o alcance dos povos não alcançados, a evangelização de todos os povos. Deus fez o papel do primeiro missionário quando desceu até o jardim do Éden e proclamou o evangelho aos países e toda a raça humana, escondida nos lombos de Adão. Veja que curioso isto. Depois disso, Deus fez o papel de enviado quando completou a missão que o Pai lhe confiou. O Espírito Santo é o agente das missões contemporâneas. E concluindo esta introdução, aprendemos que a Trindade formou o primeiro conselho missionário. Vamos fazer uma rápida recapitulação via slides, né, para nós entendermos um pouquinho o eixo, a conexão, a relação de evangelismo e missões. Vamos lá então aos nossos slides? Isso que vai nos ajudar a entender melhor esse eixo. Perfeito. Creio que todos estão agora tendo acesso aos nossos slides. Nós vamos, resumidamente, navegar dentro dessa temática. Fundamentos históricos, autoridade das Escrituras, inerrância e infalibilidade, inspiração das Escrituras, suficiência das Escrituras e princípios de interpretação. Parece que nós estamos fazendo aqui uma revisão, né, de bibliologia, e é importante isso aqui, ó. Eclesiologia, o que é a igreja, missão da igreja, ministério pastoral, filosofia ministerial, membresia e disciplina. Vamos entender um pouquinho de cada um? Vamos lá. Ministérios, missões e evangelismo ou evangelismo e missões.
Objetivos: resumir nossos conceitos sobre missões e evangelismo, responder a questionamentos comuns sobre nossas práticas nestas áreas. Olha como é importante isso aqui. A Bíblia toda relata o propósito de Deus para todas as nações, que venham ser redenção e bênção. Deus possui um propósito para si mesmo. E qual é? Ser glorificado. O seu plano envolve todas as nações e gerações, chamando para si as orações, a paixão e a adoração de todos os povos. A grande comissão revela a preocupação de Jesus ao longo de sua vida. E qual é a preocupação de Jesus? Alcançar pessoas de todas as culturas e subculturas. A filosofia bíblica de missões. Me acompanha aqui, por favor. Está lá baseada em Mateus 28, 19 e 20. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Mateus 28, 19 e 20. Por favor, Evangelho de Mateus, muito conhecido esse texto, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui a ordem, a ordenança, o mandamento, se assim posso dizer, seria fazei discípulo. E o fazer discípulo implica em três fatores de grande importância: indo, batizando e ensinando. Pode repetir comigo? Quais são os três fatores do fazer discípulo? Alô, alô? Quem pode repetir comigo? Indo, batizando, ensinando. Vamos lá. Essa é a filosofia bíblica de missões. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2, 3. Conhecidíssimo, conhecidíssimo, conhecidíssimo. É a chamada, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão, não Abrão, Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3, capítulo 12, Gênesis. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a chave aqui de Gênesis 12, 1, 2, 3 é abençoar nações. De que maneira? Farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A obediência de Abrão levaria então a bênção de Deus sobre todas as nações. E falando em todas as nações, o Salmo 86, verso 9, também implica em uma outra visão, ou por que não dizer, uma outra filosofia bíblica de missões, ou parte, não é, da filosofia bíblica de missões. Salmo 86, verso 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Todas as nações. Primeiro, virão. Segundo, se prostrarão. Terceiro, perante a tua face. E quarto, glorificarão o teu nome. Definições de missões. É o cumprimento da ordem dada à igreja de tornar o nome de Deus conhecido e glorificado entre todas as nações e povos. O esforço da igreja em cruzar qualquer fronteira cultural que a separe de seu público-alvo. Para se engajar nela, a igreja não tem que, prioritariamente,
cruzar barreiras político-geográficas, porém linguísticas, dos costumes, das etnias, das religiões, além das sociais, morais, etc. Essa é uma definição ou definições bem objetivas e profundas sobre missões, a filosofia bíblica de missões. Os povos não alcançados, como eles estão à luz da Bíblia? E seriam os grupos de povos que não têm acesso à mensagem do Evangelho de nenhuma forma. E hoje temos um número consideravelmente grande, né, de povos não alcançados, seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, seja no continente africano, seja no continente asiático, espalhados pelas três Américas e também ali na Oceania. Grupos dos povos. O que são o grupo dos povos? É um agrupamento consideravelmente grande de indivíduos que cogitam ter afinidade mútua por partilharem o mesmo idioma, uma mesma religião, uma mesma identidade ética nesse caso, né? Um mesmo local de residência, uma mesma ocupação, uma mesma classe social ou casta, uma mesma condição, etc. Ou alguma combinação destes itens. Esses são tópicos de um livro chamado Perspectivas, um livro muito interessante sobre a filosofia bíblica de missões ou ministério de missões. Com respeito ainda, falando sobre o grupo dos povos, para os propósitos evangelísticos, um grupo de povo é o maior grupo dentro do qual o evangelho pode se difundir por meio de um movimento de fundação de igrejas, sem deparar com barreiras de compreensão e aceitação. Já o grupo de povo não alcançado é um grupo de povo dentro do qual não há uma comunidade nativa de crentes que seja capaz de evangelizar o restante do grupo de povo. Essa é uma visão da apostila missionária Perspectivas, página 51. Isso aqui é muito interessante, né? Os grupos de povo e o grupo de povo não alcançado. Definições sobre o que é um missionário. Guarde isso aqui, ó. Missionário é o agente enviado da igreja para representá-la em uma missão para alcançar um povo de cultura radicalmente, ó, o sinalzinho ali, diferente, totalmente diferente. Já o evangelista é aquele que trabalha para alcançar pessoas da própria cultura. Então aguarde aí, aguarde e anote. Missionário, então, é o quê? É o agente enviado da igreja para representá-la em uma missão, para alcançar um povo de cultura radicalmente diferente. Exemplo, um missionário brasileiro enviado a um país da África chamado Costa do Marfim. Costa do Marfim é um dos países mais pobres do continente africano. Está ali banhado pelo Oceano Atlântico, chamado Corno da África. E a cultura de Costa do Marfim é totalmente diferente. É um país que tem a prevalência de tribos, fala-se ali o francês, e é um país com pelo nome francês, Côte d'Ivoire. Então, ali, o missionário brasileiro terá que passar por um processo chamado transculturalização. O evangelista é diferente. Digamos que o evangelista é uma pessoa que nasce no estado do Rio Grande do Sul e saia para pregar e evangelizar dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul. Então, o evangelista é aquele que trabalha para alcançar pessoas da sua própria cultura, em geral do seu próprio estado. O trabalho do evangelista, já que estamos falando de evangelista, pode ter uma forte intenção missionária, ou seja, de entrar em outras culturas. Porém, é melhor reservar o termo missionário para aquele que mobiliza o trabalho em apoio direto com aqueles que fazem o trabalho transcultural de outras diferentes culturas. Missionário, então, repetindo, é o agente enviado da igreja para representá-la em uma missão para alcançar um povo de cultura radicalmente diferente. E quem são os missionários?
são aqueles enviados pela igreja e outros missionários enviados por outras igrejas. Vamos lá. Investir em campos missionários não alcançados. Romanos capítulo 15, versículos 20 e 21. Vamos lá, por favor. Romanos, capítulo de número 15. Isto mesmo. Romanos, capítulo 15, versículos 20 e 21. Está escrito na palavra de Deus. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado para não edificar sobre fundamento alheio. Versículo 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Já falamos aqui na versão revista atualizada, perdão, na Almeida Revista Corrigida, eu repito esse texto em outra versão que diz: esforçando-me neste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Isso fala de participar como comunidade da obra missionária, isto é, a unidade. E esta unidade envolvendo-se com projetos apresentados pela igreja, fala de contribuindo financeiramente com projetos aprovados da igreja, fala de estar orando juntos pelos projetos missionários da igreja e fala também de apoiando o ministério de missões. Enviar os seus próprios missionários envolve três coisas, ou implica três coisas: despertar, treinar e enviar. Despertar, treinar e enviar pessoas vocacionadas para o campo missionário, e neste caso específico, transculturalmente falando. Uma justificativa. Metade do mundo alcançado e metade do mundo não alcançado. Fulano cristão está ali na ilustração. Aí nós temos o segundo grupo de cristãos nominais. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro grupo. Eu creio, fulano cristão. Segundo grupo, cristãos nominais. Terceiro grupo, não cristãos dentro do alcance da igreja. Quarto grupo, ateus. Quinto grupo, muçulmanos. Sexto grupo, hindus. Sétimo grupo, budistas. Oitavo e último, tribal ou tribais. Onde os missionários deveriam ir? Para todos estes grupos? Sim ou não? 8 de 10 missionários transculturais vão para a metade alcançada. Por que será? Pergunto eu. Onde os cristãos investem seu dinheiro? Boa pergunta. 94,5% investem nestes grupos. Vamos lá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, investem em quem? Investem nos ateus, nos muçulmanos, nos hindus, nos budistas e nos tribais. Repetindo, nos ateus, muçulmanos, hindus, budistas e tribais. Então, 94,5% é aqui aonde os cristãos investem o seu dinheiro. O mundo, há algum tempo atrás, tinha 7 bilhões. Hoje temos uma estatística mais atualizada, entre 8 bilhões e 700 milhões. Mas olha só a progressão. No tempo de Lutero, era a população de cristãos, cerca de perto de 500 milhões. Quando houve o despertamento do primeiro movimento missionário no eixo Inglaterra-Índia, através de William Carey, em 1792, o mundo já contava com 1 bilhão de habitantes. Quando houve o grande avivamento em Edimburgo, na Escócia, em 1910, já estava na casa dos 2 bilhões. Vem os anos 70, 80,
final dos anos 90, beirando a 6 bilhões. E hoje, em 2024, a cifra aproximada é de 8 bi 700 milhões de pessoas. Voltamos de novo, né, avaliando as boas notícias. No ano 100 depois de Cristo, havia um em cada 360 pessoas que era um crente ativo. Então, apenas um em cada 360 pessoas era um crente ativo. Hoje, um em cada 9 é um crente ativo. Então, está aqui, ó, no ano 100, 360 pessoas, 1270, ano de 1585, e está diminuindo. 1940, 1950, 30, 1980, 15 e 2010. 2010. Então, no ano de 2010, 8, não é? Um de cada 8 pessoas é um crente ativo. Olha que coisa séria isso aqui. Em 100 depois de Cristo, existiam 12 grupos de povos não alcançados. 12 grupos. 12 grupos. No ano 1000, 5 grupos. Em 1500, um grupo. E aí foi reduzindo. E foi reduzindo. E foi reduzindo. Aliás, foi aumentando, aliás. Não diminuindo, não reduzindo, mas aumentando a proporção. No ano 1000, de 1 por 5. No ano de 1500, de 1 por 1. Em 1900, 10 por 1. Em 1950, 33 por 1. Em 1980, 162 por 1. Em 2010 não colocamos, mas acreditamos matematicamente que seriam 370 por 1. Em 2010, com mais de 8 bilhões de igrejas no mundo, existem 1.000 para cada povo não alcançado. Coisa séria, né? Então, em 2010, com mais de 8 milhões de igrejas no mundo, existem 1.000 para cada povo não alcançado. Vamos lá. Avaliando as más notícias. Alcançados, não alcançados. Indivíduos, 4,2 bilhões de alcançados e 2,8 bilhões de não alcançados. Grupo de povos, força missionária, alcançados 16 mil, não alcançados 8 mil. E aí fechamos com uma cifra de 200 mil não alcançados e 25 mil não alcançados. Missionários. Missões indígenas ainda é uma tarefa inacabada. Bem interessante isso aqui. Os povos menos evangelizados. 121 etnias indígenas. 10 mil comunidades ribeirinhas. 700 mil ciganos no Brasil. 120 comunidades de quilombolas. Fora os estrangeiros no Brasil, mais ricos dos ricos, mais pobres dos pobres, excluindo socialmente deficientes, viciados, drogados, prostitutas e etc. Sobre os povos indígenas, ampliamos a informação. 257 etnias indígenas, 185 línguas diferentes e a tradução da Bíblia entre eles está aí uma estatística preocupante. 4 traduções completas nos idiomas ou nos dialetos. Catuína, Mauiana, Waiwai e Xerel. 34 traduções do Novo Testamento e 59 trechos. Isto com respeito aos povos indígenas. A obra missionária não é um departamento. É muito comum ouvir departamento de missões, mas a obra missionária não é um departamento da igreja, mas uma das aplicações de sua missão. A maneira mais eficaz da igreja é realizar a obra missionária e ir crescendo em graça e em conhecimento de Jesus Cristo. A boa realização da obra missionária depende de uma igreja que serve unida em torno de uma mesma estratégia. A aprovação de qualquer projeto missionário ocorre mediante critérios juntos, não é, ao ministério local da sua denominação ou da sua igreja local. Nós acabamos de terminar aqui a nossa apresentação no PowerPoint.
Vamos então voltar à nossa apostila, né? Eu disse a vocês que a aula ia ser hoje curta, né? Porque esta matéria de missões, ela trabalha muito num aspecto bastante prático. Continuando na apostila, página 25, o que é missão? A palavra missão vem da expressão latina missione, que se originou, por sua vez, do verbo mittere, que significa ação, tarefa, ordem, mandato, compromisso, incumbência, encargo, obrigação de enviar missionários. No grego corresponde à palavra apóstole, que em português é apóstolo, e significa alguém enviado por ordem de outrem para realizar uma tarefa. Ora, alguém enviado para realizar algo, chamado missão-tarefa, no intuito de atingir um alvo específico, missão-objetivo. A Grande Comissão apresenta a evangelização mundial como a missão da igreja. Anote isso e faça um highlight. Mas será que a evangelização é a única missão da igreja? É a pergunta que fazemos. Ou será que evangelizar é o alvo final de Deus? Outra pergunta. E a resposta é: claro que não. Tudo que Deus fez, fez para a sua glória. Essa tarefa de fazer discípulos pelo mundo afora, chamamos de missões, devido à pluralidade da tarefa. Não encontramos este termo na Bíblia, mas deparamos-nos com o verbo correspondente, enviar, como já lemos, né? Em Gênesis 12:1 e vários outros textos que vocês vão encontrar virando na página 26. Enviar. O que significa enviar? Enviar significa mandar alguém ou alguma coisa, fazer seguir por determinada via, isto é, Deus manda ou faz seguir uma sua mensagem de salvação a um destino, o mundo, através de uma determinada via, os seus discípulos. A tarefa de salvar o mundo não pode ser desassociada do enviar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para alcançar o mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Porque não há como salvar o mundo sem que haja alguém enviado para pregar e apontar-lhe o caminho. Nesse diagrama vocês estão vendo o caminho da salvação, né? Como é interessante o gráfico aqui que mostra sobre a trajetória do caminho da salvação. A igreja envia, prega, ouve, crê, invoca, para que então seja salvo. Esse é o ciclo do caminho da salvação, baseado em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Vamos à suprema tarefa da igreja. Suprema tarefa da igreja. Suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Quando Deus amou o mundo, isso aconteceu lá com a morte do Senhor Jesus Cristo, com o envio de Jesus e a sua morte na cruz do Calvário. Quando deu seu filho, deu pelo mundo. Quando Jesus Cristo morreu, morreu pelo mundo. A visão divina é uma visão mundial. Essa é a visão que ele quer que tenhamos. Mas quantos e quantos de nós não têm uma perspectiva localizada? Vemos apenas a nossa comunidade, nossa cidade, nosso país, e jamais enxergamos além desses limites. Existem cristãos que se interessam apenas por suas próprias igrejas e não têm interesse pelo que os outros estão fazendo. Porém, há outros dotados de uma visão maior. Vêm com olhos missionários, cidadãos ou cidades inteiras, melhor dizendo, estados e países que precisam ser evangelizados. Vem o mundo em sua inteireza, contemplam a Europa, a Ásia, a África, a América do Sul e as ilhas dos oceanos. São dotados de uma visão de Deus, pois esta é a visão que Ele quer que tenhamos, uma visão de alcance mundial. E por que muitos têm uma visão local e não uma visão mundial? Por quê? Porque pensamos apenas em nós mesmos e não nos preocupamos com vidas de outras raças, culturas e países. E aí, desculpe, eu vou refazer a frase. Por que muitos têm uma visão local? Por quê? E não uma visão mundial? Por quê? Porque pensamos apenas, e porque pensamos, continua a pergunta, por que pensamos apenas em nós mesmos? E não nos preocupamos com vidas de outras raças, culturas e países que não são nossos? Será por sermos tão míopes que não temos uma visão de âmbito mundial?
Será que pensamos que somos um povo mais importante do que qualquer dos demais povos do mundo? Se a evangelização do mundo é a tarefa mais importante da igreja, então devemos investir a maior parte de nossos recursos nesse, entre aspas, departamento importante. De outra forma, não estaremos dando prioridade às missões, nem estaremos crendo que a evangelização do mundo é a suprema tarefa da igreja. Uma igreja que não faz missões é uma frase que eu ouvi há muitos anos. Não pode ser chamada de igreja, mas pois a missão da igreja é fazer missões. Uma igreja que não faz missões não é igreja, é qualquer coisa, menos igreja. A missão da igreja é a ação de sair de suas quatro paredes, de sua cultura, de seu povo, de sua língua e de seus costumes, para anunciar aqueles que estão perdidos. Eu disse a vocês que a nossa aula ia ser curta hoje, porque não é muito o que falar. Sugiro vocês estudarem aqui ou lerem na página 27, o tópico 2. Deus, o primeiro missionário. Nosso Deus, primeiro missionário, consubstanciando o seu desejo, o seu anelo pela salvação da humanidade, ao enviar Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário. Página 28, você vai ver ali as 7 dispensações, os períodos da história bíblica que Deus tratou com o homem, dando várias oportunidades de reaproximação, e o homem foi fracassando em cada uma dessas dispensações. Tópico 4, ali da nossa página 28, Jesus, o missionário enviado por Deus. Na página 29, o Espírito Santo, propagador de missões. Também na página 29, uma pequena história bem resumidinha da missão do Novo Testamento. Virando a página 30, a grande comissão. O que consiste a grande comissão? Já falamos alguma coisa? A igreja primitiva, é a pergunta que fazemos, cumpriu a grande comissão? Na página 31, nós vemos o panorama missionário do livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, um resuminho bem detalhado da visão bíblica e missionária de missões no livro de Atos dos Apóstolos, começando no capítulo 1, capítulo 2, 3. Então, cada um desses capítulos que estão lá nesse diagrama comprido da página 31, você vai entender o panorama missionário do livro de Atos dos Apóstolos. E continua na página 32. Aí vem na página 32, no tópico 7, missões e os primeiros cristãos. Quem foram os primeiros cristãos envolvidos com a obra missionária? Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Depois temos Pedro, temos João, o evangelista. Depois nós temos Tiago e Mateus. Passamos para Paulo, Saulo de Tarso, Barnabé, Lucas. Estamos lá na página 35. Na página 36, fechamos a lista de 10, mencionando Marcos, João Marcos, e o papel da igreja primitiva no desenvolvimento da obra missionária. Na página 36, no tópico 8, aprendemos sobre a Bíblia e a cultura. O que é cultura? No sentido absoluto e no sentido relativo. Isso você vai ler com atenção na página 37. Na página 38, fazemos 3 perguntas. O que são costumes? O que é raça? E o que é choque cultural dentro da visão missionária da palavra de Deus? Isso é muito importante. Na página 39, como comunicar a mensagem de Deus? Aí temos aqui um diagrama, né? Que apenas 2 resultados em nossa comunicação do Evangelho a outra cultura. Chocar com outra cultura em relação à nossa cultura. E aí vem o fracasso. Mas o posicionamento correto é mudar outra cultura em relação à nossa cultura. Aí vai haver o sucesso. Leia com atenção. Na página 40, responsabilidades do missionário. Primeiro, o missionário tem que ter chamada. Segundo, o missionário precisa ter preparo. E aí vem os desafios do missionário atual. Aí nós temos uma listinha, né? Estatística e desafio missionário, as maiores religiões, né, que estão aí, como o islamismo, hinduísmo, budismo, animismo e judaísmo, muito importante. Na página 44, o Brasil e a obra missionária.
Brasil se destacou lá atrás, no passado, no século XVIII, XIX e XX, na obra missionária. Na página 45, apresentamos a vocês uma cronologia histórica das igrejas evangélicas do Brasil, como essas igrejas começaram a se destacar no cenário missionário. E desta feita, ó, terminamos a nossa aula de missiologia. Então, vocês observaram que o grosso do conteúdo dessa aula esteve todo repousando em cima da matéria de evangelismo. E vocês perceberam que missões é um braço importante de apoio para evangelismo. Não se esqueçam dos exercícios. Ó, os exercícios estão aqui. Já falamos sobre como funciona, né? Mas eu vou repetir para ninguém se esquecer. São um questionário de 10 perguntas, questionário tópico 1. Tópico 2, marque com X uma única alternativa correta. São exatamente 10 perguntinhas. Depois o tópico 3, marque C para certo e E para errado. Também são 10. Depois temos no tópico 4, relacione a coluna A com a coluna B. São 10 questõezinhas, né? Na coluna A e 10 na B. E, finalmente, preenche corretamente as lacunas. São 6 questõezinhas com um pequeno grupinho de lacunas. Minha oração é que cada um de vocês possa estar lendo, usufruindo, mas leia com atenção essa apostila. É uma apostila pequena, mas tem um conteúdo de uma riqueza extraordinária, de uma riqueza tremenda, de uma riqueza maravilhosa. Estudem também os slides. Procurei ser também o mais objetivo possível com o conteúdo dos slides. Faça os exercícios, faça as tarefas. E peço, por favor, encarecidamente, na próxima aula, no mês de novembro, vamos lá consultar o calendário. Já falei, mas vou repetir de novo. No mês de novembro, nós teremos a nossa aula, se Deus quiser, nossa aula de soteriologia, né? A doutrina da salvação, que vai acontecer no dia 23 de novembro. Anote aí, 23 de novembro, quarto sábado do mês de novembro, nossa aula da doutrina da salvação. Soteriologia. Não, não é soteriologia, já passamos por ela. Cristologia, você está dormindo no ponto, fiz isso de propósito, o pastor está se equivocando, o pastor está meio cansado. Não. Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Muita coisa boa vamos estudar nesta matéria aqui de maneira bem resumida. Então anote aí, sábado, 23 de novembro, Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. E você já sabe. Abençoe a nossa escola teológica. Coopere conosco. Faça o pagamento, o envio do seu Zelle, se possível for, ainda no dia de hoje. Na medida do possível, esforce-se para não atrasar com a sua mensalidade, porque a nossa escola depende, carece da sua mensalidade de forma pontual. Quero agradecer a todos vocês que dedicaram esse tempinho para assistirem essas duas partes da nossa aula. A primeira parte, evangelismo, essa segunda parte, missões. Quero agradecer pela dedicação que cada um de vocês estão colocando, de todo o meu coração, e aguardamos, né? Qualquer aluno que tenha algum problema no envio da sua mensalidade, ó, comunique-se, comunique-se, comunique-se. Não é muito tempo, você pode se comunicar em qualquer momento, me chamando ao telefone, 857-265-8215. O nosso telefone está ali na contracapa da nossa apostila, ou deixando-nos uma mensagem de áudio ou escrita, dizendo: pastor, tive um problema, tive um imprevisto, não poderei fazer o envio do Zélio, o meu pagamento, neste sábado 19 de outubro. Muito obrigado, ó, beijo no coração de cada um de vocês. Me permita fazer uma oração para nos despedirmos e voltarmos, se Deus quiser, presencialmente, 23 de novembro. Voltaremos com a nossa aula presencial na Adebras Orlando, né, núcleo da Adebras Orlando, matéria Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade e misericórdia. Muito obrigado por esta oportunidade. Estamos
concluindo a gravação da segunda parte desta aula de evangelismo e missões. Possa ter o Espírito Santo trazer despertamento, sensibilidade, aumentar o compromisso e aumentar a responsabilidade de cada aluno. Agradecemos pelo momento que tivemos aqui gravando as duas partes desta aula. Que o teu Espírito Santo possa despertar aos alunos a estudarem mais a tua palavra, fazerem as tarefas, dar-lhes a graça necessária para que avancem para a glória do teu nome. Que a tua bom mão seja com cada um dos alunos e com a minha vida. Muito obrigado. Levantamos as nossas mãos em agradecimento e te dizemos, Senhor, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Oramos agradecidos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Vamos proclamar o nosso lema? Vamos lá? Vamos lá? Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe rica e poderosamente no maravilhoso nome de Jesus. 23 de novembro, não se esqueça, 10 horas da manhã, ali na John Pak Yang, no endereço que vocês já conhecem, salinha 108, nossa aula de Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado. A paz do Senhor. Deus os abençoe poderosa e ricamente neste sábado, 19 de outubro de 2024. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos vocês. No poderoso nome de Jesus.